Olá, boa tarde, sábado gostoso, sábado abençoado, amanhã domingo, dia de estar frequentando a escola dominical, nossa igreja está fazendo online, você que está me ouvindo, dá um jeito, entra, vamos participar, tem pouca gente participando. Temos duas classes de adultos que comportam todos os adultos, excelentes professores, e temos classe de crianças também e de adolescentes também. Então, temos sentido falta de muita gente. Então, vamos participar da IBD. Hoje, nós não temos aniversariantes para hoje, mas eu quero compartilhar a palavra de Deus que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, vai falar de Paulo estando na cidade de Corinto. Você conhece alguém genioso? Algum pregador sangue quente? Pois é, Paulo era assim, muito responsável, mas respondia à altura quando questionado, quando perguntado sobre aquilo que fazia em relação ao reino de Deus. Paulo, depois que se converteu, ele se tornou um ferrenho cristão, ferrenho pregador da palavra. Ele já fazia isso quando era judeu e agora ele faz como cristão. Olha só, ele saía pregando em todas as sinagogas. E de repente Paulo chegou em Corinto e procurou uma sinagoga, como ele fazia, como era costume dele fazer. Então veja só o que diz Atos capítulo 18, verso de 4 em diante, vai dizer assim: todos os sábados Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. E depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. A pregação de Paulo, na medida em que você lê o livro de Atos dos Apóstolos, ele sempre estava afirmando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo. Cristo no grego e no hebraico, na linguagem dos judeus, é o Messias, que significa o prometido, o Filho de Deus prometido. Ele dizia, aquele que a gente esperava e que Deus prometeu é o Cristo, é aquele que veio, que morreu, ainda dizia, vocês mataram, dizia para os judeus, mas Deus o ressuscitou. Ele é o Cristo e ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então ele dizia isso, testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, olha o que Paulo fez. Ele sacudiu o pó da roupa e disse, vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante, pregarei aos gentios. E então saiu dali e foi para a casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Irmãos, Paulo, ele estava simplesmente seguindo os passos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. O Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 10, Mateus capítulo 10, verso 14, ele diz assim, a partir do verso 11, diz assim, em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. A Bíblia, na linguagem de hoje, vai dizer, quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nessa casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês, que a saudação de paz fique com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação
E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar e, na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto. A coisa era séria. Paulo aprendeu de Jesus. Foi exatamente o que aconteceu em Corinto, lá em Atos, capítulo 18, verso de 4 a 7, que nós lemos anteriormente. Agora vejam só, Atos, capítulo 13, verso 46, vai dizer isso antes, já tinha acontecido antes, ele já tinha dito. Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, os judeus, lá em Jerusalém. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, então nós nos voltamos para os gentios. Ou seja, quer, não quer, deixa isso para lá. Atos ainda, capítulo 13, verso 51, vai dizer: e estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para outra cidade, isto é, para a cidade de Icônio. E é interessante que Paulo sabia da responsabilidade, é interessante que a gente saiba dessa responsabilidade, porque ele conhecia bem o Antigo Testamento, conhecia bem os profetas, conhecia bem o profeta Ezequiel, e nós vamos encontrar em Ezequiel o texto sagrado dizendo assim, lá em Ezequiel capítulo 33, verso de 3 a 9, diz assim: e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia, ou seja, a pessoa de recado, o vigilante, tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, ele ouviu, mas não deu a mínima, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado, será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. E nós somos atalaias de Cristo. Precisamos avisar. Paulo avisava. Quanto a você, filho do homem, continua Ezequiel, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. É grande a nossa responsabilidade, né? E é o que Paulo fazia. Mas se quer, quer. Se não quer, não queira, eu vou para outro. É o que Paulo fazia. A minha sogra, quando viva, ela dizia assim: mané não quer? Chico, bah. Se você não quer, outro quer. Mané não quer? Chico, bah. Então, o evangelho é assim. Agora nós precisamos avisar do evangelho. Que Deus nos ensine, irmãos, a não ficar choramingando quem queira, quem não queira. Às vezes nós temos filhos que falamos, eles não querem. Nós temos parentes que falamos, eles não querem. Nós temos vizinhos que falamos, eles não querem. A gente fica desgastado, a gente fica choroso, a gente quer que todo mundo se converta. Mas não é todo mundo que quer o evangelho. Não é todo mundo que deseja a salvação. Não é mesmo? E por causa disso a gente desanima. Então eu não vou falar para ninguém. Não, continuemos dando testemunho, continuemos falando, mas sabendo que uns vão abraçar e vão ser salvos. Outros, Noé foi assim nos tempos de Noé. Ele falava, todo mundo falava: esse velho tá gagá, tá louco, fazendo um navio no seco, essas coisas. De repente, veio o dilúvio e só os que da sua família que se salvaram. Os outros todos morreram. Nós não vamos esperar vir a volta de Jesus para então crermos, né? Que aí será tarde demais. Você já recebeu a Jesus? Este é o momento. Você tem ouvido bastante sobre Jesus.
que você se arrependa dos seus pecados. Volte-se para Jesus. Quem sabe você é uma pessoa que está ouvindo a palavra e que já conhece. Quem sabe está olhando para mim e está sorrindo de mim, está rindo de mim. O assunto é seu com Deus. Eu sou uma atalaia, um menino de recado, estou te avisando. Porque o Senhor deseja salvá-lo. Mas se você não quer, mas de qualquer forma, eu vou orar por você neste momento. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos alcança com a tua palavra. Tua palavra é a verdade. O Senhor é luz, o Senhor é salvação. Precisamos desesperadamente, mais que nunca, entregar a nossa vida ao Senhor e saber que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor deseja que nós estejamos envolvidos com a tua palavra, com o teu reino, com as coisas de Deus. Então, embora vivamos neste mundo, trabalhemos, tenhamos amizades, tenhamos nosso serviço, nossa escola, enfim, nossas atividades, que não nos esqueçamos de que nós somos pó e que temos uma alma para prestar contas ao Senhor. Então, que nós não permitamos que aqueles teus servos que nos trazem a palavra partam sem que nós façamos uma decisão. Muitos têm feito a decisão no leito de morte. Ainda bem que têm feito, mas por que não fazem antes, Senhor? Por que eles deixam de fazer? Tem misericórdia dos nossos amigos, dos nossos filhos, pais, nossos irmãos, aqueles que ainda não têm o Senhor no seu coração, e que eles possam se arrepender e entregar a sua vida a Jesus. Continua nos abençoando e que o final deste sábado também seja um final feliz, uma tarde gostosa, uma noite abençoada que o Senhor nos dá. Abençoa a tua igreja no dia de amanhã. Nós te pedimos, já agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.